Senhor. Hoje nós vamos fazer assim um culto um pouco diferente. Nós vamos responder uma pergunta e nisso vamos ver alguma coisa que o irmão Brana fala sobre esta pergunta. Então hoje será um pouco diferente, até para quem estiver conosco através da internet, coisas que não... Então, para mim não havia tanta necessidade de falar, porque quando você é um cristão, é uma cristã, tudo muda na vida. Mas vamos dar um leitinho, certo? Vamos dar um leitinho de vez em quando. Vamos a isso. É o livro de Oséias, eu tirei aqui no capítulo 1, o versículo 8 ao 10. Bem, está aí, depois de Daniel, Oséias, depois do meio da Bíblia, depois do Salmo, vai encontrar Oséias, capítulo 1, verso 8. E depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz a um filho. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos de Deus, do Deus vivo. Senhor, dependemos de Ti mais esta vez, e como seus filhos, nada podemos fazer sem o Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco e nos dê Sua palavra, enquanto podemos ajudar quem precisa de ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vós sois filhos de Deus vivo. Bom, como eu disse, são coisas muito minúsculas, mas deveriam já estar em ordem na vida de cada filho de Deus. Eu creio que a vida cristã, o próprio Espírito Santo te adverte o que é certo e o que é errado. Antes do pastor pregar, antes de você ler uma mensagem, o Espírito Santo já te adverte. Quem não tem moral, o Espírito Santo dá moral para quem não tem. Quem não tem vergonha, o Espírito Santo dá vergonha. O Espírito Santo coloca tudo no lugar. Então, uma das melhores coisas é ter o Espírito Santo. Se a pessoa tem o Espírito Santo, não precisa que ninguém lhe ensine. Ela aprende com o Espírito Santo. Isso não quer dizer que ela vai ser contra pastor, contra apóstolo, contra profeta, contra evangelista, contra mestre, dizer, eu não preciso de ninguém. Não. Estou dizendo no sentido que a Bíblia mostra. Porque se você tem o Espírito Santo, não precisa de ninguém ficar em cima de você. Você mesmo
acerte a sua vida. Você sabe que é certo e que é errado, sabe que você fica falando a vida inteira. Tem pessoas que fazem coisas erradas e você diz, olha, essa pessoa, será que ela tem problema mental? E talvez não, é uma pessoa sadia. E ela faz coisas de dementes. Tanto homens como mulheres. Agora, esse é o tempo que nós vivemos. Claro que não adianta querer ser diferente, é o tempo que nós vivemos. Logo, nós vamos ter que o irmão Norivan, para nos ajudar, pelo menos ler alguma coisa aqui, me ajudar só na leitura, né? Então, vamos ver aqui, a pergunta é, por favor, sobre as vestimentas dos homens, no que consiste entre calça, bermudões, camisetas, camisas, shorts, etc. Precisamos de orientação. Eu sei que o cristão teria a maior facilidade de usar a roupa que nós, os brasileiros, temos mais admitido como roupa para homem há muito tempo, que é a calça. E isto já é uma opinião minha, né? E sair na rua vestido de outra maneira não dá muito para te encarar como cristão. Porque não só a mulher não deve expor seu corpo por ser atraente, mas o homem também deveria não expor seu corpo por ser muito feio. Eu acho que ele acha que ele é bonito, tem alguma coisa bela nele. Se tiver alguma coisa bela, você tem que tomar cuidado, porque a costela não foi tirada. Então, você precisa simplesmente de uma direção do Espírito. Para fazer certas coisas, isto é, no natural. Não precisa de muita palavra para você mudar. Irmão Brana, com um tipo de roupa diferente, usando camiseta, antes dele começar esse ministério, ele estava entre movimento pentecostal e se alegrava muito, e entre outras pessoas que tinham seus avivamentos. Nós temos aqui o relato lá do início, você deixou de pôr o parágrafo, irmão, está na outra mensagem, e como o anjo veio a mim na sua comissão, já que é esse aqui, depois dele, vem para cá. Certo? Então, tem alguma coisa que pode nos ajudar. Mas vamos começar com o irmão Brana, que ele diz assim, como o anjo veio a mim, a sua comissão, em 17 de janeiro de 1955. Pensa assim, mas você vai levar nós lá para trás? Pedro levou o povo há 2000 anos atrás. Vocês têm que ser como Sara. William Brana também levou nós lá na igreja primitiva, convertendo ao original. Então, de toda maneira, a moralidade, a coisa certa, isso é desde o princípio entre os filhos de Deus, o que Deus exige. Ele diz assim, portanto, naquela próxima manhã, quando eu entrei, eu dormi no campo a noite toda, aquela noite. Passei minha calça entre os dois assentos do Ford. Você sabe, velha calça de algodão listrada, camisetinha, você sabe. Assim, na manhã seguinte, fui para a reunião, vestido com minha camisetinha. E da camisetinha, como nós estávamos pensando aqui, é próprio com manga, né, irmão? É uma camiseta com manga. Não tem problema algum. Mas ele, como estava começando o trabalho como evangelista, para subir no púlpito com aquele tipinho de roupa, ele achava que não estava certo. Assim, então, na próxima, entrei lá naquela manhã, eles disseram, eu simplesmente tenho que contar esta parte. E assim entrei lá naquela manhã, e eles disseram, estamos procurando William Brana, um evangelista jovem, que estava na plataforma ontem à noite, um batista. Disse, queremos que ele traga a mensagem desta manhã.
Agora o rapaz passou a noite no milharal, que não tinha dinheiro para pagar o hotel. Dormiu dentro do carro forte, lá no milharal. Pensa bem. E eles procurando esse evangelista para pregar de manhã. Eu vi que ia me influenciar fortemente aquele grupo de pessoas. Eu um batista. Assim sendo, eu só dei uma baixada em meu assento. E ele procurando. Deu o jovem, o evangelista, o William Branham, e ele abaixava no assento. Eu estava de calça de algodão listrada e uma camiseta. Você sabe, nós usávamos roupas de ministros. E me sentei no assento desse jeito. Então ele perguntou 2 ou 3 vezes. E me sentei ao lado de um irmão de cor. Eu disse, bem, eu vou te contar, irmão. Eu disse, eu sou ele. Mas veja você. Eu disse, olhe, esta calça de algodão listrada, suba lá. Eu disse, não posso subir lá. Eu disse, vestido com esta calça assim, esta camiseta. Ele disse, esse povo não se importa como você se veste. E eu disse, bem, olha, não mencione isso, tá bem? Não diga que eu estou assim, não. E eu disse, veja você, tenho esta calça de algodão listrada, não quero subir lá. Novamente disseram lá, alguém sabe do paradeiro de William Branham? O irmão de cor do lado dele disse, aqui está ele, aqui está ele. Pensei, estou bem em casa, que coisa. Com esta calça de algodão listrada e camiseta. Está muito bem. Então, a forma ele sabia, vestimos como ministros. Vestir como ministro seria melhor. Mas naquele dia, da forma que ele estava, tinha que passar daquele jeito. Certo? Então, se te pega desta forma, vai desse jeito, mas era bom vestir como ministro. Eu creio que assim como Arão, ele vestia como ministro. O Arão é um sacerdote. E a Bíblia mostra isso, que ele tinha que estar vestido corretamente, até andar corretamente e vestir corretamente. A forma de andar já dava para cantar santo, santo, santo ao Senhor. A forma de vestir também tem que fazer a mesma coisa. Agora não vamos ter aqui um espírito religioso, o irmão não pode dar uma palavra, porque está com a calça listada, está com camisetinha, camiseta de manga, né? Porque essa camiseta sem manga também não é muito próprio você estar nem na igreja, não é muito próprio nem para homem. Não, estou falando agora de homem. É de mulher, não. Mulher piorou. Depois que coisa, né? Bom, temos mais. Vamos começar aqui. Irmão Norivan, alguém vai ajudar ele? Tem técnico lá, né? Tem técnico. Vem, irmão Norivan, você tem um microfone para você? Dê para mim essa daqui não, porque ela não está respondida, ela está perguntando só. Você esqueceu de pôr a resposta nessa daí. Agora, tem aqui, deixa eu ler uma, e o irmão Norivan depois vai ler outra. Por que não somos uma denominação? 27 de setembro de 1958, Jeffersonville, Indiana, tradução de Goiânia. Parágrafo 86. Aqui estamos, eu vou ler tudo, mas quase que só o que é marcado seria melhor ler. Esta é a hora que estamos vivendo, irmão. Nós estamos no lugar. Você não pode ver como que aquelas mães e pais de antigamente viveram. E vovô, e vovó. Você não pode ver como o papai e a mamãe têm vivido. Quer dizer, para começar, isso influencia os filhos. A maneira do papai viver em casa vai influenciar os meninos. E da mamãe viver em casa vai influenciar as meninas. Isso é claro. Você não pode ver como papai e mamãe têm vivido? Não é de admirar que estamos na corrupção hoje. Não é de admirar que você exorte-os sem parar e eles ainda assim continuem a usar shorts e cospem seus rostos. Eles continuam a fumar cigarros, assopram a fumaça bem em você e dizem, cuide do que é da sua própria conta. Por quê? Porque esta é a raça da qual eles vieram. Vou chegar nisso diretamente. A semente da serpente.
nós descobriremos onde ela se entra. Veremos porque eles agem assim. Eles são os filhos do diabo desde a fundação do mundo. Muito pesado, né? É pesado. Pesa em balança, assim, vê se vocês têm falta. Uma dessas assim, porque a gente sabe que é muito pesado. Um filho de Deus, então já tem que saber como andar, como usar a sua veste. Não adianta na igreja, tem gente que na igreja, mulher mesmo na igreja, põe roupa comprida, em casa põe roupa curta, vai atender uma visita, ou tem que sair correndo, vai fazer alguma coisa. Na igreja vem com manga, e roupa com manga, numa blusa com manga, em casa põe sem manga. Então tem coisa que você não entende, e elas dizem, eu sinto calor, e os homens não. Tem hora que ela corta o cabelo porque sente calor, aí vem um homem com aquele cabelão comprido. São espíritos que estão opostos. O espírito do homem está na mulher, o espírito da mulher está no homem. A coisa está tão errada, porque ele não sente calor, tem cabelo comprido, ela sente. Então, tem coisas que precisam ser colocadas no lugar, né? Eu não vou ler tudo, porque eu acho que vai ajudar para nós economizar nosso tempo. Lê um parágrafo. Nós começamos primeiro aí. A maneira de um verdadeiro profeta, parágrafo 112. E como podem eles alegarem ser um profeta do Senhor e negarem a própria palavra de Deus? Como pode um homem batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo aqueles títulos e negar o próprio nome de Jesus Cristo, quando não existe uma escritura na Bíblia para sustentar a sua teoria? Eu posso ser duro e crítico, mas é a hora de agir dessa maneira, verdadeiramente. Como pode as pessoas alegarem ser cristãs hoje e correndo aqui fora para toda coisa? E mulheres de cabelos cortados, e usando shorts, e fumando cigarros, e indo para cinemas, qualquer tipo de um antigo show, e comportando-se mal? Diga-me se aquilo é o Espírito Santo. Não me diga você isto, você faz Deus ficar doente em seu estômago. Se tal coisa pudesse ser feita, estou certo que vocês compreendem. Chame você mesmo tal coisa como aquela. Pode ser uma tal coisa? Por seus frutos os conhecereis. Amém. Agora, se as mulheres entendessem isso, tanto as mulheres como os homens, porque faz Deus ficar mal do estômago. Isso quer dizer que causa náuseas em Deus. Esse tipo de roupa que se usa, shorts, homens andando de shorts, você pensa que é correto? Nós temos um profeta, ainda bem que o profeta mexeu com tudo isso. Então, para mim, o homem tem que andar como homem lá fora, em qualquer lugar, tem que vestir como homem, não só o ministro. O ministro ainda é mais diferente ainda, ele tem que mostrar isso, sua vestimenta, não que ele precisa estar todo de gravata, mas ele tem que estar bem vestido, da forma correta. Você pensou bem, vem um pastor ou evangelista e vem pregar para você com uma camiseta sem manga? A menos que fosse como em certas partes da África, que nem roupa tem, certas partes da África que é rica, mas outras são pobres. Aí seria diferente, isso seria pela pobreza. Mas onde tem, e as pessoas vivem na ilusão de se mostrar, isso aí é que está o erro. Bom, senhores, queríamos ver a Jesus, 24 de dezembro de 1961. Essa daqui é muito grande, eu quero ler só uma parte. Tem a sequência aqui, irmão? Você que fez, sabe se esta é a sequência? E as deixe. 3, 2, 3, 7. As mulheres pentecostais estão tentando encontrar um lugar que as deixam passar com mais coisas do mundo, shorts, cabelo cortado, curto,
pintura, elas estão procurando para comprar. Bendito seja Deus, eu sou pentecostal, aleluia, eu pertenço a isto e, nosso pastor não crê nisso. Está vendo? Você está procurando os que as deixem viver do modo mais sujo. E Deus tem misericórdia. Os que as deixam viver do modo mais imundo e mais parecido com o mundo que elas possam. Estão procurando-se de lugar em lugar para comprar, desprezando Cristo. Isso talvez triture quase tudo. O objetivo era de fazê-lo. Esse daqui pode talvez te cortar, te triturar, mas o objetivo era fazê-lo, para ver se a pessoa cai em si e chega no lugar. Né? Isso aqui são algumas respostas que nós temos dentro da mensagem do irmão Branco. Tem alguma coisa de homem mesmo que você lê nessa sua folha? Não só fala os jovens usando shorts. Vai. Mas ele não esclarece muito. Ele só diz, mensagem companheirismo 110. Em um grande colégio bíblico outro dia, nós estávamos subindo, indo pescar. E descemos a um lugar para uma pesca vespertina. Ao voltarmos, eu nunca tinha ouvido tanto barulho na minha vida. Jovens garotas saindo deste colégio famoso e jovens garotos com shorts até aqui. Oh, que coisa! E diziam coisas que você jamais ouviu. Deixe escapar a pressão. Eu acho que eles pensavam que esta era a maneira para fazê-lo. Bem, tem coisas, vamos falar um pouquinho, que é uma opinião, e se você achar que enquadra, você toma para si. Mas se short não é certo, vamos dizer aqui para homem, e as bermudas seriam certas, vamos falar para pregadores, tem coisas que aquilo mesmo já está na cara que não dá certo com o seu ofício. Não é a maneira correta de você usar e viver expondo lá fora. Eu, para mim, não sei se é porque eu fui criado diferente. Fui criado, mas você sabe de onde eu vim? Eu fui criado de um lar protestante. E o protestante hoje não protesta nada mais. Largou de protestar. E eu vim de lá. Mas no tempo que eu era criança, então o protestante protestava. E a gente foi criado num certo regime que não foi fácil. Minha mãe, misericórdia. Tá? Então tem coisas que não é fácil. Mas fomos criados assim. Minha mãe não deixava nem eu brincar de bolinha, jogar bolinha, não sei como é que vocês chamam, em cada parte da nação. Um fala biloca, eu falo jogar bolinha, o outro bolinha de gude. Então, nem isso ela deixava. E eu tinha que fazer tudo escondido. Escondido. Quando eu via que a velha vinha, eu espichava. Agora, não é por isso que vamos tirar a liberdade dos meninos hoje em certas coisas que não tem problema. Eu, com respeito até uma brincadeira do jogo de dama, que a criança fazia. Irmão Brana não foi contra. Até seria bom depois ver isso para dar o parágrafo para eles também. Irmão Brana não foi contra. Só que diz assim, irmão, você espera papai conversar primeiro, porque ele veio querer falar do joguinho de dama que ele teve, enquanto o papai está conversando com o outro. Ele diz, não, você espera. Aí depois você conta o que aconteceu. E são coisas simples, né? Mas tem hora que leva para a parte de jogos também, e a coisa não é boa. Bem, a história da minha vida, apenas que coisa, eu estava usando uma camiseta, é a mesma, né, irmão? Tecido de algodão listrada, você sabe, essa daqui é aquela mesma. Shalom, 19 de janeiro de 64, Phoenix, Arizona, 121. Não é mais do que ver o jovem aqui, fino, grande, rapaz, bem formado, com a camisa do Senhor, 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 com
com o seu cabelo, que ele faz cachos como as mulheres fazem, e de calça justa de malha, e um suéter bem longo caído, e dos sapatos roxos, masculino. Oh, que coisa horrível chamar isso de homem! Que coisa chamar isso de homem! Isso mesmo. E muitas vezes se usa essas roupinhas, mesmo homem, essas roupinhas apertadas, misericórdia. Isso não é coisa de se usar, não. É mal. Se é mal para a mulher usar uma roupa justa, aqui tem para o homem também. É mal, o profeta está mostrando. Tem coisa que sai na presença dos outros. Se você usa aquilo para dormir, tudo bem. Mas você sai depois na presença dos outros, já levanta aquele jeito e começa a atender os outros. Aquelas calças justas de malha, aquela coisa apertada. Bom, aí não vai nem falar de sapato coxo, porque a coisa está fora de órbita. 122 da mesma mensagem Shalom. Ver alguma mulher que se espera ser delicada e encantadora, sai de calças de homem, de cigarro na boca e cabelo curto, que coisa chamar isso de mulher? Jesus chamou Maria de mulher, nem se deveria chamar disso, só de fêmea. Misericórdia. Ela usando calças de homem, irmão Brandis, não deveria nem chamá-la de mulher, só de fêmea. E Jesus chamou de mulher Maria, mulher que tem contigo. Maria. Então, se você colocar Maria perto de uma mulher de calça comprida, a gente não deveria chamar nem de mulher essa de hoje, só de fêmea. Tem mais uma aí? Bem. O poder de transformação, pregado 31 de outubro de 65, 223. Agora o espírito de profanidade, imundície e concupiscência os velou. A instrução, a ciência, ora, é científico, usar shorts é mais fresco. Os índios lhe ensinam melhor que isso. Eles se enrolam em um cobertor para ficarem com ar condicionado. Veja-os, colocam sobre si. Veja, a instrução tem absolutamente retorno a um tempo. A própria coisa que pensam que trouxe a cultura e a civilização os colocou de volta na ignorância, piores dos que estavam a princípio. Então, as pessoas, se aprendessem com alguns índios, seria melhor, né? Porque os demais tiram a roupa para poder dizer que está com calor. O índio põe muita roupa para refrescar. Eles põem, corre e sua bastante, aí refresca, fica bom. Os outros, a outra parte da humanidade, tira a roupa para dizer, olha, está calor. Mas você vai ver que é um espírito, que você vai encontrar mulheres ali na rua, ajeitando a sarjeta, lavando a calçada, de short, tempo frio. Então, é demônio mesmo. Isso não é que elas querem estar muito bem, dizer, olha, agora estou com frio, agora vou pôr uma roupa, vou me cobrir mais. Não, ali é que vão usar esse tipo de roupa. Então, ficam pior ainda. Tem uma mais pesada aqui, o Éden satânico. Isto é para os homens que usam shorts. Isso quer dizer, usar shorts e sair lá na rua, né? Estar na presença das pessoas que não deveriam usar e estar diante dos homens, diante das mulheres, esse tipo de vestimento. Éden satânico, pregada 29 de agosto de 1965, se você quiser saber, essa foi a última mensagem que o profeta pregou no tabernáculo Brahma. Depois morreu em dezembro. Ele pregou em 29 de agosto de 65 a última mensagem no tabernáculo Brahma. Parágrafo 113. É o Éden satânico. Um homem pondo shorts que se parecem efeminados
e saem fora. Mas daqui é só para os crentes da mensagem, né? Porque os outros que escutam isso falam, você está doido, rapaz? E nós daqui é para os crentes da mensagem, para quem crê num profeta. Agora tem gente que crê no profeta e está usando short também, homens, usando shorts aí na rua, usa short. Tem hora que pastor, parece que é tão esquisito. Tem pessoa vem encontrar um pastor de short na rua, para no supermercado, olha o pastor de short, com a bermuda, que é a coisa mais feia. O pastor, não. Já deveria ser diferente. Acho que a gente deveria ser diferente. Não apenas por ser um pastor, você é chamado por Deus para fazer um trabalho. Para que usar aquele tipo de roupa que o mundo está usando? Se tem coisas que é contrário que as mulheres usam, então por que o homem vai usar também esse tipo de roupa? Vai estar lavando o carro, vai lavar o carro com roupa, rapaz. É dessas desculpas. Ou senão você lava o carro lá dentro de casa, no fundo de casa, com tudo fechado. É problema seu, mas da sua esposa. É diferente. Mas, se está na rua, como pode usar esse tipo de vestimento aí? Principalmente um pregador. Nunca deveria passar pela cabeça dele. Mas se o homem tiver o Espírito Santo, é o suficiente. A igreja deveria pensar nisso. O meu pastor de short na rua? Ah, não. Ou naquela igreja mesmo. O meu pastor nessa condição? Se o pastor está assim, nem a consciência dele foi tocada ainda para um acerto. Usar roupa simples é uma coisa. E usar roupa que expõe o corpo é outra. O irmão Brana fala com respeito a isso também. O que o homem tem que querer mostrar? Os seus joelhos nodosos, desta forma grotesca, feia, que a mulher mostra, ela é atraente, ela nasceu para isso, ou ela foi feita, tirada do homem para isso, para chamar a atenção do homem. Por isso que ela chama a atenção. Agora um homem com essa barriga de pote, certo? Então ele deveria entender, isso deveria ensinar os homens muito melhor. Agora essa daqui é mais forte na verdade, né? É mais pesada. Um homem pondo short que se parece efeminados e sai fora. Eu não creio que haja muito de homem nele. É o maior efeminado que eu saiba. Vê? Ela tem conseguido fazer com que seu Adão pervertido proceda como ela. Vê? Vestindo a roupa interior dela. Ela viu mais além o que podia fazer quando tirou toda a roupa. Porém, as interiores, esses são estes shorts, por certo. Isso é a roupa interior da mulher. Essas são as roupas íntimas. É a forma de expressão do irmão Brana também. As roupas interiores dela. E se assim é, nós vemos que é assim, pois vocês estão cegados. Vocês estão cegos a estas denominações, as que de Satanás se têm introduzido. É uma perversão da original palavra de Deus, seu reino e seu plano para seus filhos. Satanás tem torcido ao homem e à mulher a estas coisas, e eles não o sabem. Uma perversão, não mais um filho de Deus. Cachos pendurados sobre sua testa e shorts pela rua como um filho de Deus, diácono na igreja, um pastor no púlpito. Não, esse não é um filho de Deus. Então isso daqui, eu creio que deveria bastar para alguém que queira saber alguma coisa se o pregador pode usar esse tipo de vestimento. Gente, nem o membro não deve usar, muito menos o pregador sair desta maneira vestido na rua. E nós estamos para mostrar que somos filhos de Deus, certo? Não vamos gerar aqui um filho como o profeta Oséias. Deus chamou ele, diz Oséias, a nação está toda pervertida. Venha cá, casa com uma prostituta.
E aí foi nascendo filha e foi pondo o nome que Deus queria. Cada nome tinha um significado. Isso aqui é Oséias capítulo 1. E quando chegou nesse daqui, onde diz, e depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele diz, põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo. Do jeito que vocês vivem, não sois meu povo. Israel, pensa bem um gentil que já é depravado desde o início. Israel se depravou. Agora o gentil já vem de uma geração má. Só a graça nos salvou. Se você olhar lá de trás, todos vieram lá de trás, da semente do Éden. Ali tem Abel e ali tem Caim. E a coisa veio misturando tanto que chegou no tempo de Noé, Deus só salvou Noé e sua família. E entre a família de Noé, a coisa ainda não estava boa. Tinha um cão. E enquanto que os 3 filhos de Noé, Sem, aponta para os judeus, Jafé para os samaritanos e Cão para os gentios. Então você vê da onde Deus te tirou, que não era povo. Israel era povo e Deus chegou a dizer, olha, você tem um filho aí, Oséias, e põe o nome dele de Loami, porque vós não sois meu povo. E depois passou a ser povo outra vez, volta a ser povo, mas nós, já desde o princípio, não éramos povo. Mas Deus até nos pôs em ciúme com Israel, porque um povo que não era povo, Deus chamou de povo. E nós somos chamados de gente, e desse povo Deus escolheu também um pequeno grupo para o seu nome. Ele não escolheu todos os gentios, ele tirou dentre os gentios um povo para o seu nome. Ele nos fez povo. Vós sois filhos de Deus. Amém? Assim que quando não éramos filhos de Deus, Deus, por sua graça, cegou os judeus e colocou nós no lugar dele. Cegou seus filhos, cortou o ramo, e enxertou ali um zambujeiro, o gentil. Foi enxertado. Você não tem que vangloriar, não. Deus fez isso por misericórdia. É a graça dele que fez isso. Cortou o judeu, enxertou o gentil, e agora está na hora dele recolher o gentil, e a rama produz outro ramo de sua própria natureza. Ali vai produzir, não mais zambujeiro. Porque nós fomos enxertados. Porque o lugar era de Israel. Mas só um galinho que foi cortado enxertou nós. E nós estamos vivendo aquilo que Israel era abençoado, nós estamos sendo abençoados. Israel perdeu e nós ganhamos. Mas agora está na última hora. A igreja tem que ser raptada, que é os eleitos, a esposa de Cristo tem que ser raptada, porque novamente Deus vai tratar com os judeus. E já brotou. É isso que o povo tinha que ver, que já foi cortado, o gentio. Porque já brotou. Israel em sua terra é o broto naquele lugar onde Deus tinha colocado o gentio. Aí cortou o gentio, o broto ali já é judeu outra vez. É 144 mil na sua terra. É o broto. Israel brotando, era retornando para a sua pátria. Mas esse é o tempo que nós estamos aqui vivendo, que os gentios terminou o seu tempo. Quando abriram os selos, revelou os selos, os trovões, o anjo desceu dizendo, o tempo acabou.
Parágrafo 150, com a atração sobre a montanha. Irmão Branham diz, aquele anjo veio para nos dizer que o tempo havia acabado. Que tempo? É o tempo dos gentios. Porque o tempo do mundo vai acabar em novo céu e nova terra. Tribulação é tempo, milênio é tempo. Está tudo para frente aí. Quando termina o tempo geral, será em novos céus e nova terra. Ali termina o tempo. Mas o tempo dos gentios terminou em Apocalipse 10:6, quando o anjo forte desceu, bradou como leão e o tempo acabou. Por que acabou? Porque agora, se ele bradou como leão, ele era cordeiro para nós. Como leão, ele já está retornando aos judeus outra vez. Ele revela os selos e volta para os judeus. Foi isso que aconteceu. Por isso Israel tinha que estar em sua terra desde 48. Porque aí está de novo o evangelho retornando para lá. Os gentios estão perdendo. Aquele que não era povo já está se tornando povo outra vez. Vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Estava dentro desse espaço de tempo que eles rejeitaram o Messias no Calvário, os judeus, e nós aceitamos, então passou o gentio a ser povo. Agora, nesse final, o gentio já está perdendo o seu lugar, não são povos mais, povo mais de Deus. Deus está tirando dentre os gentios um povo. Ele não vai levar todos os gentios, mas está tirando dentre os gentios um povo para o seu nome. Amém? Esse é o trabalho final que nós estamos enfrentando na terra. Então, temos que provar que somos filhos de Deus. Como filho de Deus, andamos como filhos de Deus. As irmãs andam como filhas de Deus. Nós pertencemos a um reino. Pertencemos a um reino. Esse é o reino de Deus. E aí o irmão Branham vem e mostra isso na mensagem. No reino de Deus não se fuma, não se bebe. No reino de Deus não há morte. Você está passando para o lado espiritual. O reino de Deus não tem estas coisas perdidas que tem no mundo. Você já está entrando nesse reino de Deus hoje. Contudo, sabe que aqui, nesse mundo, é um reino mortal, onde o diabo tenta, onde a morte física entra. Mas uma coisa que não pode entrar num filho de Deus é a morte espiritual, porque ele já venceu a morte. E Cristo venceu a morte por nós. Vós sois filhos de Deus. Agora, se são filhos de Deus, vista como filha de Deus. Homens, vistam-se como filhos de Deus. É o melhor que cada um faz. Amém? Glória a Deus. Vai toda a pergunta, meu irmão? Parágrafo 77. Certo. Pergunta e resposta número 2. Irmão Branham, também creio que uma mulher deve estar sujeita a seu esposo. Porém, se uma mulher cristã tem um esposo pecador, que nem sequer a um de seus serviços vem, e quer que sua esposa faça coisas, cortar o cabelo, vestir shorts, ir a lugares ímpios, deve esta mulher estar sujeita a este homem nesta maneira? Por favor, explique isto mais claramente. Esta é uma pergunta que é feita a miúde. Não, irmã, não está sujeita a tal pessoa. Não, claro. Por esta causa deixarás tudo e te achegarás a Deus. Agora a coisa, se tu queres, esse homem quer viver contigo, e você permaneça cristã. Porém, se ele vai fazer você usar shorts, cortar seu cabelo e fazer todas estas outras coisas de lugares ímpios, primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça. Não estás atada a tal pessoa como essa. Porém, enquanto, diz a Bíblia, enquanto ela e ele consentem viver juntos, você recorda isso? E agora, estes, não anotei a escritura, porque só as escolho, vê você? Há uns quantos minutos, escolho uma agora e logo não tenho tempo. Porém, Paulo diz que enquanto eles, o esposo não crente, tem uma mulher.
tem uma não crente, ou esposa crente, e assim sucessivamente, que a esposa crente permaneça com o esposo crente, enquanto não for contrário para com Deus. Se ele consente em viver com ela, siga adiante, querido. Se queres ir à igreja, diz o marido, né? Isso está bem, porém eu não vou. Não creio nela, não tenho a ver com ela, porém tu prossigas, isso está bem. Porém, quando ele diz, não podes fazê-lo, agora aí há uma coisa diferente. Não está sujeita a isso, então, por Deus te separarás de tudo. Amém? E eu sei que isso daqui se torna forte, porque é uma decisão dela mesma. O marido quer que ela ponha. Tem umas que, o meu marido quer que eu vista assim, então eu tenho que vestir para agradar ele, porque senão ele gosta das outras lá fora. Quer dizer, ela se perde, ela está provando que ela não é uma eleita. Se o marido vai gostar e interessar por outras mulheres lá fora, porque elas estão desnudas, então você vai perder o casamento da verdade de toda forma. Esse marido, ele não merece ser seu marido. Qualquer dia ele vai passar para outra. Entende? Então ela não tem que temer, eu vou ter que pôr esse tipo de roupa, porque senão eu não ponho, outra põe, e ele vê e fica gostando de outra. Isso é o espírito que pega uma mulher sem eleição. Ela tem que ter uma eleição em si para saber, eu vou fazer da maneira que agrada a Deus. Então, vou viver para meu marido. Mas da forma que agrada a Deus. Agora, entre a mulher e o marido, é que ela vai conversar. Não tem uma coisa melhor para convencer o homem do que a mulher em casa. Ela que tem que convencer o marido em casa. Por mais que ele queira que ela coloque outro tipo de roupa, ela que tem que saber convencer e ir conversando com ele, mostrar que como cristã ela quer obedecer à palavra. Isso não é questão da igreja, não é questão de pastor, é questão da Bíblia. Então eu quero obedecer à palavra, mas eu quero viver com você também. Mas não é aquela mulher que diz, se você quiser eu assim, bem, se não quiser procura outra. Ela está errada também. Essa não é a atitude de uma cristã. Não é a atitude de uma cristã. Se você me quiser assim, tem que ser assim. Não, ela tem que saber convencer o marido, tem que saber convencer. É assim que você quer, querido, mas eu não posso pôr assim, porque a Bíblia diz que não. Então eu vou andar da forma correta. Por favor, eu quero viver com você, eu quero terminar a minha vida com você, eu quero ir até o fim do nosso casamento. Não vamos nos separar por essas coisas, mas eu quero ser uma cristã. Então, ela tem a opinião correta, formada pela Bíblia, para poder convencer o marido, e nunca na brutalidade. E da mesma forma, o marido também querer convencer a mulher na brutalidade, só porque eu mando nessa casa, é que você tem que me obedecer. Também não é assim. Você tem que saber convencê-la até que ela ou mude de vida, ou você tenha aquele casamento até que a morte separa. Isso não se deve deixar por nada. É bíblico, é até que a morte se separe. Tem pessoas que, porque teve problema, ela não combina com o marido, tem aquele problema, o marido já quer largar da mulher, arruma outra. Está tudo errado. Isso não é de acordo com a Bíblia. É até que a morte separe. Você vai ter que carregar essa cruz. Lá no início ela era uma cruz bonitinha, agora carrega a cruz. Leva ela até o fim. Ele também era um galãzinho, hoje pode ser um careca. Mas lá atrás ele era um galãzinho. E você dava tudo apaixonada por ele. Agora, aguenta ele até o fim. Então é só mostrar a parte correta da vida cristã, gente. Viva a vida cristã, procure viver a vida cristã da maneira que vocês leem a Bíblia, sabem o que Deus deseja, o que Paulo ensinou, o que Pedro ensinou, o que Mombrana ensinou. Olha, isso daqui para nós é um grande ensinamento. Agora, não havia necessidade, eu acho que se as pessoas tivessem o Espírito Santo, todas tivessem o Espírito Santo, você não precisava ficar falando para elas, olha, não põe esse tipo de roupa. Era só falar para elas, filha, busca o Espírito Santo. Mas tem hora que elas têm dom de cantar, têm dom de línguas, mas não tem o Espírito Santo. E pensa que é o Espírito Santo. Não, é dom que ela tem.
Se ela tivesse o Espírito Santo, ela calçaria direito, vestiria direito, não acertaria seu cabelo, viveria como uma filha de Deus. Por que que ela faz essas coisas erradas? Falta do Espírito Santo. Por que que o homem faz a coisa errada? É falta do Espírito Santo. Se tiver o Espírito Santo, Ele é quem vai te mostrar o certo. Vós sois filhos de Deus. Então, como pai, vem, ensina seus filhos. Se você quiser ensinar o filho do vizinho, está errado. Você tem que ensinar o seu filho. Não adianta você querer dar uma lição de moral no filho do vizinho. Dá uma lição de moral no seu filho. O filho do vizinho vai ter que aprender com o pai dele ou com a polícia. E se o meu e o seu não aprender conosco, vai aprender com a polícia. Vai aprender. Mas que nós vamos dar lição no nosso lar. Nós não devemos dar lição no lar dos outros. Ficar reparando casa dos outros, filho dos outros. No nosso lar. Vamos olhar para o nosso lar e corrigir o nosso lar. Nesse tempo, os lares não estão fáceis. Os filhos não estão fáceis. É o que Paulo diz nos últimos dias, sabe? Porém, virão tempos trabalhosos, os filhos desobedientes a pais e mães. Nós estamos vivendo em tempos que a coisa não está fácil. É tempo disso. Então é tempo de crente não obedecer a palavra também. Tem a palavra e diz que é filho da palavra, mas desobedece a palavra, ele não é filho de nada. Porque se sois filhos de Deus, vocês irão obedecer a Deus. E se obedece a Deus, nós vamos viver em paz entre nós. Nós podemos viver em harmonia entre nós, porque estamos todos obedecendo ao Pai de família, a Deus, ao cabeça. Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor por esse privilégio de conversar um pouquinho com o seu povo. Coisas superficiais, mas muitas vezes, se colocadas no lugar, pode ajudar as pessoas. Então estamos tentando ajudar aqueles que querem e precisam serem ajudados, para diferenciarmos do mundo no qual vivemos, porque somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, agimos como Deus, vivemos como Deus, falamos como Deus. O seu profeta diz, ele fala à prostituta a voz que ele falaria. Então nós temos que saber conversar, falar com todas as pessoas, mesmo elas estando erradas. Saber como falar e não deixar certos pensamentos profanos, inúteis e pecaminosos adentrar em nossas mentes. Diz o seu profeta, se a malícia chega a bater na porta da sua mente, expulse-a, aplicando o sinal. Ajude cada filha, cada filho do Senhor, para que possa expulsar o mal que sempre bate à porta da mente e saber que eu preciso ouvir o que o Espírito está falando às igrejas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.